Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do BTG Pactual Digital. O tema de hoje é o debate sobre o setor de energia. Para fazer todo esse debate, queria agradecer a presença aí do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Do lado, né, das empresas, agradecer a presença do Wilson Ferreira, CEO da Eletrobras, e também o Maurício Ber, CEO da Engie Brasil. E para moderar todo esse intenso bate-papo que teremos aqui, gostaria de agradecer a presença do Adriano Pires. O importante é agradecer toda essa presença mais uma vez de todo mundo. Adriano, passo a bola para você. Em nome do BTG Pactual, muito obrigado a todos pela presença. Bom, obrigado. Inicialmente, eu queria também agradecer aí ao BTG Pactual pelo convite para moderar esse debate sobre o setor elétrico, né, que tem a presença de 3 nomes que dispensam comentários e apresentações, mas eu gostaria de colocar que são grandes amigos, né? Uns mais longos, né, de longas jornadas, né, como o Wilson e como o Maurício, né, que já passamos por outras crises, né, sendo a maior de todas, provavelmente, o racionamento de 2001, e um amigo mais recente, né, que é o ministro Bento Albuquerque, mas que eu já considero um amigo de infância, né. Feita essa apresentação inicial, eu também gostaria, né, na dinâmica do live de hoje, a ideia é dar 15 minutos para cada um de vocês colocarem aí as suas ideias, né? E eu também vou colocar alguns pontos que eu gostaria que vocês abordassem durante os seus comentários, né? Inicialmente, então, ministro, vou passar a palavra para o ministro Bento, e queria colocar algumas preocupações que o mercado tem e procurar saber o que ele está achando dessas questões, né? A primeira colocação, ministro, é sobre a MP 950, né? A MP 950 que vai viabilizar, né, esse empréstimo aí do pool de bancos ao setor elétrico, nas distribuidoras, né? Ela está na Câmara, já tem 180 emendas. O que o senhor acha da aprovação da MP? Vai ser rápida? Vai ter problema? A segunda questão ainda sobre a MP é o calendário, né? O calendário também colocar se a MP legalmente dá conforto para que as distribuidoras vão aos bancos pedir esse empréstimo, né? Porque a gente sabe que a MP ela tem prazo de duração. Imagina num cenário que ela caduca e não vira lei e o empréstimo já foi dado. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu gostaria de colocar a preocupação com a inadimplência das empresas, né? A gente está vendo aí que estamos longe de ver luz no fim do túnel, não se sabe até quando vai essa pandemia, quais as consequências dela, e a gente está muito preocupado com a questão da economia, né? Eu tenho sempre afirmado que a gente tem que vida e economia, e não vida ou economia. Tem que tirar o ou e colocar o e, né? Principalmente num país como o Brasil, né? E aí, nessa questão da inadimplência, eu também colocaria a questão das distribuidoras de gás. Eu estou vendo o governo trabalhando muito, preocupado com a inadimplência das distribuidoras de energia elétrica, mas não estou vendo nenhuma ação no caso das distribuidoras de gás. A distribuidora de gás é muito parecida com a de energia elétrica, porque ela também é o caixa do setor de gás, né? E qualquer grande inadimplência pode acabar comprometendo os pagamentos da Petrobras, que hoje é a principal fornecedora de gás, e das próprias transportadoras de gás que foram recentemente privatizadas, né? Por último, ministro, eu vou colocar 2 pontos que não são do setor elétrico, mas eu não poderia perder a oportunidade de colocar essas questões. É a questão do biocombustível. Como é que o Ministério está vendo a política de biocombustíveis num cenário de preço de petróleo muito baixo nos próximos meses? Ninguém também sabe, né? Estamos numa situação que o principal é ter modéstia, que ninguém sabe de nada, na realidade. Estamos num voo cego aí, mas todo mundo acha que vai ter um preço de petróleo muito baixo nos próximos meses. Qual é a posição do Ministério nessa questão, então, dos biocombustíveis? E, por fim, antes de passar a palavra, qual é o papel do Ministério de Minas e Energia no recente
projeto anunciado pelo governo, que é o Pro Brasil. Bom, ministro, com a palavra. Muito obrigado, Adriano, pelas colocações. Eu queria, antes de começar a tentar responder a sua série de perguntas, eu fiquei um período sem escutá-la, né? Mas vamos ver, eu escutei, eu acho que as perguntas como um todo, mas a introdução, eu entendo que é para responder diretamente aquilo que você colocou. Mas eu gostaria de agradecer ao BTG Pactual pelo convite, pela oportunidade. Eu acho muito importante nesse momento em que atravessamos uma crise sem precedentes, esse tipo de evento, que é sempre muito bom, mas dessa forma virtual ele se reveste de grande importância também. E eu também fico muito feliz de rever aqui alguns amigos, que o Wilson Ferreira Júnior, eu estou sempre em contato com ele, já participei de algumas lives também, já tive esse prazer e essa honra de estar ao lado dele, participando de alguns eventos, e nós nos falamos diariamente, né? Mas o Adriano, nem tanto, é um outro amigo que está distante fisicamente, mas sempre presente, porque também sempre mantivemos uma relação não só pessoal, mas principalmente de diálogo aqui com o setor do Ministério de Energia, do setor do Ministério. E também o Maurício, que também é um velho novo amigo, ou um novo velho amigo, que também nós trocamos algumas mensagens, e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar de uma live com você, Maurício, o que me dá um prazer muito grande também e me enche de orgulho de estar participando com todos vocês desse evento do BTG Pactual. Mas vamos ao que interessa, que é responder da forma mais objetiva, esclarecedora possível, os questionamentos que o Adriano colocou. Bom, a medida provisória 950, né? Essa medida provisória, nós estamos trabalhando aqui no Ministério de Minas e Energia desde o início de março e acompanhando, monitorando o mercado, porque uma das certezas dessa crise, e você colocou isso, Adriano, é a imprevisibilidade, né? Então, dentro desse cenário de imprevisibilidade, nós começamos a realizar um monitoramento, né? Em meados de março, nós instituímos um método e um processo para que nós, juntos com os órgãos vinculados, as empresas vinculadas e as agências reguladoras, nós pudéssemos estabelecer esse trabalho, que é um trabalho 24/7, que nós estamos realizando, e também dentro da coordenação do próprio governo. E isso é muito importante, tem um comitê de crise coordenado pela Casa Civil e muito bem integrado a todos os ministérios e também órgãos, autarquias e por aí vai. Bom, então é dessa forma que a gente está trabalhando, né? Inúmeras reuniões, tivemos a oportunidade de já conversar com todas as associações dos setores, mais de 90 reuniões que já realizamos com todos, reuniões formais e também interagindo no dia a dia. Uma das preocupações iniciais foi justamente com a saúde dos setores. E o setor elétrico, né, que é um setor que nós temos, como eu diria, um patrimônio, todos os setores, né, mas o setor elétrico é um patrimônio porque é um setor fundamental para a economia e, principalmente, num momento de crise como esse, o que vai acontecer? A gente tem que dar tranquilidade ao consumidor. 2, a gente tem que dar tranquilidade também a quem garante isso ao consumidor. Então, daí, realizamos, conjuntamente com os órgãos vinculados, fizemos a gestão para que essa MP 950 ela se materializasse. E assim foi feito. O consumidor de baixa renda ficou tranquilo, né? Tem aí 90 dias que ele não precisa se preocupar com o consumo dele e também estabelecemos aquilo que deveria ser a garantia para que as distribuidoras tivessem
a liquidez tão necessária para o setor elétrico. Então, esse é o arcabouço, vamos dizer assim, em linhas gerais, na medida provisória 950, que, como você sabe, está lá na Câmara dos Deputados e já recebeu mais emendas, ou tantas emendas, quanto a MP 579 de 2012. Né? Você imagina só o que isso... Né? Eu tomei conhecimento disso hoje, mas é da ordem de 2 centenas de emendas. Né? E ainda não ficou oficializado nem o relator dessa medida provisória. Mas isso não impede que nós estejamos trabalhando e dando continuidade àquilo que preconiza a medida provisória 950. Nós pretendemos que o decreto seja publicado na próxima semana. Né? Esse decreto, em suma, ele define os ativos regulatórios que serão dados em garantia para a operação e também como será o fluxo de pagamentos que será por meio da conta de desenvolvimento energético, né? Da CDE. Então, esse decreto estará pronto. Em paralelo, estamos trabalhando também com os bancos, né? E acreditamos que, após a emissão do decreto, já haja os recursos disponíveis até o final do mês para as distribuidoras. E aí, quanto à sua preocupação em relação à validade ou não disso, estabelecidos os contratos de forma formal, há segurança jurídica, porque nós estamos com um instrumento legal que permite isso. Então, nós estamos tranquilos em relação a esse procedimento. Evidentemente que aquilo que for aperfeiçoado na MP 950, por parte do Congresso Nacional, nós vamos recepcionar, como recepcionamos normalmente, e vamos dar curso às coisas. O importante é que tem que haver essa sinergia, essa união, e, da mesma forma, nós já nos colocamos a serviço do Congresso Nacional para prestar todas aquelas informações técnicas, esclarecimentos que sejam necessários para a tramitação dessa medida provisória. Então, eu acho que fica essa minha primeira resposta para você em relação à medida provisória. A outra preocupação é em relação à inadimplência. Né? Ontem, nós tivemos uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e a inadimplência, né, foi da ordem de 13%, né? O normal é 3%, e isso já teve um impacto de quase 2 bilhões de reais para as distribuidoras. Né? Daí a importância, né, de nós garantirmos essa liquidez para as distribuidoras, e é isso que nós estamos trabalhando para que a gente possa avançar e dar tranquilidade para que a gente possa nos firmar em outros segmentos. A outra pergunta que você fez, eu estou com dificuldade de anotar, aí eu peço sempre para alguém aqui anotar a pergunta. Né? Aqui só me faltou... Bom, a questão do gás natural. Né? A pergunta que você me fez, se eu não me engano, é em relação à Petrobras, não é isso? A Petrobras, até onde eu sei, ela já está renegociando contratos com os seus clientes, né? Porque há também uma queda do consumo, se eu não me engano, de gás natural da ordem de 33%, né? Nesse primeiro trimestre. Então, eu acho que todos estão trabalhando no sentido de que o setor não fique, vamos dizer assim, sem resposta para aquilo que o consumidor necessita e aquele que faz a oferta do produto também não tenha nenhuma garantia. Adriano, você poderia me repetir as outras perguntas, por gentileza, do que você colocou?
Você está sem som, Adriano. Você está sem som. Isso. Não estou escutando. Voltou o som. Então, o ministro, a questão do gás era a questão da inadimplência das distribuidoras de gás, né? Uhum. Que também pode desorganizar a cadeia do gás na volta da economia, né? Uhum. Da mesma maneira que a preocupação de não desorganizar o setor elétrico, né? Então, problemas semelhantes. E as duas últimas perguntas foi sobre biocombustível, né? Qual vai ser qual a política do governo, do Ministério sobre biocombustíveis, num cenário onde o preço do barril do petróleo vai estar muito baixo. E, por último, perguntar também ao senhor qual é a participação, qual é a posição do Ministério no programa Pro Brasil, que foi recentemente anunciado pelo governo. Tá, maravilha. Olha só, a questão do gás natural, obrigado aí, você agora que eu entendi, gás natural tem tanta coisa do gás natural. Ainda há pouco eu estava despachando aqui no questão do leilão das térmicas, né? Que estavam programados para ser realizado agora no final de abril, início de maio, e que foram, como todos os leilões, suspensos, né? E isso é uma prioridade, continua prioridade, até porque as térmicas são fundamentais para a base, né, do nosso sistema. Então, isso nós vamos tratar também, né? No momento, estamos, evidentemente, não só fazendo monitoramento, mas também um replanejamento das nossas ações. E essa questão do gás natural, é aquilo que eu estava falando, a Petrobras, ela já está fazendo parcelamento, e isso aí eu falo, estou falando em nome da Petrobras, porque não teve nenhuma influência do Ministério. Evidentemente que quando nós sentamos juntos para discutir os problemas, cada um dentro das suas esferas de competência e atribuições vão adotar as medidas. O que às vezes ocorre é que as medidas são tomadas sem conhecer o reverso da moeda, né? Então, acho que esse momento também está propiciando isso e é um grande aprendizado. Então, a Petrobras já fez parcelamento das faturas das distribuidoras de gás natural, está flexibilizando alguns contratos, ou seja, também está dando a sua contribuição. Biocombustíveis, né? Biocombustíveis é uma política de governo, e eu costumo dizer que é uma política de Estado. Eu acho que é um outro patrimônio que nós temos, devido às nossas características e de políticas que iniciaram lá há 50 anos atrás. Então, o biocombustível no Brasil é uma realidade e nós temos, sim, que tratar isso de forma equilibrada. Agora, quando você me pergunta, e o preço do petróleo? Nós estamos trabalhando no governo já há algum tempo, há 40 dias, de forma reuniões diárias, mais do que uma reunião, para que a gente, em curto espaço de tempo, proporcione o equilíbrio da matriz de combustíveis. Tá? Nós ainda não sabemos de que forma vamos fazer isso, né? Há diversas especulações. Pode ser isso, pode ser tudo isso, ou nada disso. Entendeu? O importante é que a gente faça esse trabalho de forma transversal com outros ministérios, como estamos realizando, com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, e eu também já tive a oportunidade, eu e os demais ministros, de forma conjunta, apresentar isso ao presidente da República pela importância que tem, né? E eu espero que em breve possamos adotar algumas medidas. Mas o importante é o seguinte, naquilo que diz respeito a setor de biocombustíveis, nós já estamos trabalhando com os agentes dos setores para que não haja surpresa. Por exemplo, a mistura do diesel B12 foi implementada agora. Agora estamos discutindo como é que isso vai ser feito. Também a ANP entrou no processo de negociação para que, agora, no leilão, né, do biodiesel, que ocorreu recentemente, os parâmetros fossem ajustados em face da crise que está vivendo. Então, esse acompanhamento todo está ocorrendo. E agora, temos que rever também as metas do Renova Bio, porque nós não podemos, né? Não, está escrito aqui que vai ser assim. Espera aí, se a gente de antemão sabe que vai ser impossível ou que você vai criar mais problemas ainda para o setor de uma maneira geral,
está o momento também de nós revermos algumas metas que estavam pré-estabelecidas em determinadas condições. Então, estamos reavaliando, é aquilo que eu costumo dizer, estamos monitorando e nos preparando para apresentar um novo planejamento de forma bastante transparente, com consultas públicas e também... Congelou a imagem, ministro. Congelou mesmo. Eu estava com barulho, né? Não sei se vocês estavam ouvindo aí. Estava ouvindo, sim. Estava com barulho, sim. Estão me escutando, pelo menos? Voltou, ministro. Deu uma congelada na imagem, mas voltou agora. Mas a voz escutaram? Não sei, não? Bom, então, eu estava falando da questão do RenovaBio. E do RenovaBio, exatamente, esse ponto. Estava falando do RenovaBio. Né? O RenovaBio, as metas do RenovaBio, elas foram estabelecidas dentro de um determinado cenário. Hoje em dia, nós temos esse cenário, né? Mais uma vez, de imprevisibilidade. Estamos implementando aquilo que pode ser implementado. O CBio já é uma realidade, já está na B3, né? Desde do início do mês, né? E agora nós vamos rever as metas dentro de uma avaliação que é feita diuturnamente. Agora, o Pró-Brasil, né? O Pró-Brasil é uma continuidade, é apenas uma forma, é um nome que foi dado para que a gente desse continuidade àquilo que nós já estávamos trabalhando, que agora se tornou muito mais importante. Né? E no que diz respeito ao Pró-Brasil, vai demandar muita interação com o Congresso Nacional, e isso já estamos fazendo, já desde o final do mês de março, porque agora a modernização do setor elétrico, por exemplo, que é o PLS 232, que está lá, já foi aprovado por unanimidade, está para ser apreciado pelo plenário e ir para a Câmara dos Deputados, é importantíssimo, porque ali ele será fundamental para que a gente saia dessa crise e para que o consumidor não sinta tanto nas tarifas aquilo que nós sabemos que tem que ser feito. Né? Então, a modernização, a alocação de custos, né? A questão também de lastro, energia, tudo isso é contemplado, que se tornou muito mais importante agora, de que isso tenha continuidade do que tinha uma tramitação normalmente dentro do Congresso Nacional. E a notícia boa é que nós mesmos fomos procurados pelo Congresso Nacional para tratarmos desse assunto, para vermos como nós vamos dar continuidade a essa tramitação da forma mais célere possível. Né? E aí vai também, dentro da agenda do Pró-Brasil, do Ministério de Minas e Energia, uma coisa que é muito importante, que também foi aprovado na Câmara dos Deputados, que é o PL 6407, que é o novo mercado de gás, que também está para ser apreciado pelo plenário. Eu já tive a oportunidade de conversar com o presidente da Câmara e ele está para entrar na pauta tão logo essas medidas emergenciais, essas PECs sejam apreciadas, e eu acho que, a partir daí, nós vamos ter condições de aprovar o GSF no Senado, de aprovar o novo mercado de gás, a modernização do setor elétrico ir para a Câmara dos Deputados. Então, toda essa dinâmica já está, vamos dizer, planejada para ocorrer a curto espaço de tempo. E eu acho que esse programa, Pró-Brasil, ele vai ser muito importante para que a gente crie um ambiente de negócios bem mais atraente até do que a gente teve. E isso diz respeito também, eu esqueci aqui de falar, do projeto de lei que está em tramitação no Senado, que flexibiliza o regime de partilha, o regime de concessão, que remete ao CNPE, para que ele possa deliberar sobre isso. Isso virou prioridade, já há um consenso dentro do governo
Estamos trabalhando junto com o Congresso Nacional para que isso possa ser viabilizado, e os nossos leilões, que foram adiados, né? A 7ª rodada de partilha e a 17ª de concessão, né? Mas nós mantivemos o 2º ciclo de oferta permanente da ANP, tendo em vista. Manteve por quê? Manteve porque várias empresas manifestaram interesse em que ele fosse realizado, e vamos realizá-lo no 2º semestre desse ano. Como você muito bem sabe, Adriano, os investimentos nesse setor são de médio para longo prazo, entendeu? Desde que tenha atratividade, e é o caso da oferta permanente da ANP, por que não realizar? E vamos realizar também o leilão dos excedentes da seção onerosa, CEP e Atapur, no 2º semestre do ano que vem. Aí não suspendemos nada, continua tudo tramitando normalmente. Evidente que nós vamos eliminar as incertezas, né, que foram apresentadas. Essas são as lições aprendidas, né, que nós tivemos do ano passado, do leilão da seção onerosa, que hoje eu falei no TCU. Eu tinha o sentimento que tinha sido um sucesso o leilão da seção onerosa. Hoje eu tenho convicção, não só o da seção onerosa, como todos os outros leilões de petróleo e gás e de energia elétrica também, que nós realizamos no ano passado. Mas no que diz respeito aos leilões de petróleo e gás, né, que arrecadou 84 bilhões em bônus de assinatura, enquanto nos últimos 20 anos tinham sido arrecadados, se não me falha a memória, 50 bilhões, imagina só se nós não tivéssemos feito aquele esforço, que foi um esforço hercúleo, junto com o Congresso Nacional, com o Tribunal de Contas da União, com a Agência Nacional de Petróleo, com os agentes também do setor. Se a gente deixa isso para 2021, 2020, 2021, o que seria disso? E eu acredito que CEP e Atapur, eliminando aquelas incertezas, continua bastante atrativo, e eu acho que será um outro sucesso que vai ocorrer no 2º semestre do ano que vem. Tá? Então, está satisfeito, Adriano? Estou super satisfeito. Os seus esclarecimentos são ótimos, né? Acho que todo mundo que está aqui assistindo a gente no Live BTG deve ter gostado bastante, que você fez um esclarecimento amplo do setor de energia, né? Não só do elétrico, né? Mas gás, petróleo, biocombustíveis, e eu tenho colocado, né, ministro Wilson e Maurício, que a gente tem que dar esses recados mais otimistas, né? Acho que a população está precisando de otimismo, né? E quem pode passar mensagem desse tipo é muito bacana, porque a gente agora basta ligar a televisão para a gente ficar deprimido, né? Então, acho que nós temos essa obrigação, né? Enquanto pessoas aí que são formadores de opinião, que estão exercendo cargos importantes nesse momento no Brasil, de estar preocupado com esse discurso otimista. E, ministro, eu concordo plenamente que a gente está uma oportunidade única de aprovar reformas, né? Eu acho que a crise traz a oportunidade, e essa, no momento, é usar o Congresso junto com o Executivo para aprovar essa reforma tributária, reforma administrativa, e essas reformas setoriais que o senhor colocou, a mudança aí do modelo da partilha, né, a questão da modernização do setor elétrico, enfim, a questão não é um assunto nosso, mas o PL do saneamento, que é tão importante hoje, diante dessa crise de saúde pública que o Brasil e o mundo está vivendo. Então, isso é a mensagem positiva que a gente tem que sempre acentuar. Por não, ministro? É só a complementação. Eu acho que eu fiquei um pouco inibido pela presença do presidente da Eletrobras. Tá? Mas dentro do programa Pro Brasil, uma das nossas prioridades é a capitalização da Eletrobras. Tá? E isso que antes se discutia, mas será que vai ocorrer em 2020, não vai ocorrer em 2020? Hoje em dia, eu estou me convencendo que nós vamos ter esse projeto de lei aprovado agora no 2º semestre, porque ele é muito importante para a nossa saída da crise do setor elétrico. Vai dar competitividade, vai dar investimentos e vai ser muito mais suave, não só na tarifa de energia para o consumidor, mas também vai dar uma alavancada boa no setor elétrico, que espera por isso, né, de forma. Então,
o projeto de lei, o Wilson sabe disso, que fica me inibindo aqui, mas quando você passar a bola para ele, já está a bola, ele sabe que nós já estávamos trabalhando nisso em fevereiro, início de março. Nós tínhamos uma série de reuniões marcadas aqui em Brasília, junto ao Senado Federal, para trabalhar isso, né? Porque com a Câmara nós já trabalhamos, e evidentemente que isso é um trabalho permanente e vai se renovando, mas a Eletrobras é fundamental em todos os aspectos, né? E até concomitante com a modernização do setor elétrico, tá? Então, desculpa aí, mas esse é um ponto muito importante. Eu fiquei inibido aí por conta da presença do presidente da Eletrobras. Obrigado, ministro, pelas suas colocações. Eu acho que todos nós gostamos muito. E, enfim, agora então passar a palavra para o Maurício e para o Wilson, né? A gente agora tem também o privilégio aqui nessa live do BTG de ter o presidente da maior geradora de energia elétrica estatal do Brasil, que é a Eletrobras, e ter também a presença do Maurício, né, que é o presidente da ENGIE, que é a maior geradora privada de energia elétrica do Brasil, né? Então, acho que só uma diferença do nosso live, acho que nunca tinha visto ainda a presença do Wilson e do Maurício ao mesmo tempo, nesses tempos aí de crise, de tormenta e os momentos sombrios que a gente está vivendo, né? Eu vou começar aqui pelo Maurício. E, Maurício, eu queria primeiro te perguntar se, outra vez, ainda no assunto um pouco de inadimplência, se você, como geradora, está tendo algum tipo de inadimplência já em função da crise, ou se não está, né? A segunda questão que eu também gostaria de colocar é como é que você está vendo, né, essa questão do pós-crise, né, dentro dessa nossa objetivo de ser otimista. Com pós-crise, os leilões, né, muita gente fala que as distribuidoras são sobrecontratadas, que a gente não vai ter leilão no que vem, que só daqui a 2 anos que as coisas ficam arrumadas. Então, como é que você está vendo essa questão dos leilões? E aí eu vou te perguntar mais 2 coisas. A primeira sobre gás natural. A gente está tendo hoje um GNL muito barato no mercado internacional em função da crise, e a gente vai dobrar a produção de gás do pré-sal nos próximos 10 anos. Como é que você vê a geração térmica a gás no Brasil, né? Como é que você vê esses leilões aí de térmicas a gás? E também, você recentemente, o Grupo ENGIE comprou da Petrobras a TAG, né? Que é a transportadora de gás do norte e nordeste brasileiro. Eu queria também colocar para você essa questão da interiorização de gasodutos, né? E aí também te pedir uma reflexão sua, se a ideia de fazer leilões locacionais, onde você colocasse térmicas a gás ao longo de um gasoduto, não seria interessante para interiorizar esse gás. E por fim, né, Maurício, pegando um pouco aí o fato de você ser uma empresa de origem francesa, eu queria falar um pouco da transição energética, né? Tem muita gente que fala que com essa crise, com o petróleo barato, a transição energética vai demorar mais. Quer dizer, e tem gente que fala o contrário, que a transição vai acelerar porque o mundo quer investimentos hoje que tragam melhor qualidade de vida, né? Mas o fato real é que, se você olhar para a Europa e Estados Unidos, os custos marginais das renováveis, como eólica e solar, estão negativos. Então, são essas questões que eu deixo para você responder. Obrigado, Adriano. Boa tarde, ministro Bento. Boa tarde, Wilson, Adriano e todos vocês que estão nos assistindo. É uma oportunidade de matar a saudade aqui virtual dos amigos, né? De um tempo que a gente não consegue se encontrar. Eu tenho sempre a sensação de que vocês todos estão reunidos fisicamente, só eu que estou aqui virtual, mas está todo mundo virtual e a gente tem que se acostumar com essa nova normalidade, né? O ministro ainda está conseguindo ficar um pouquinho em Brasília no escritório, a gente ainda não chegou lá, mas vamos chegar lá rápido. Eu queria, Adriano, acho que você coloca questões aí importantíssimas, mas questões que dariam uma tese de mestrado, né? Eu teria que passar aqui talvez umas 3 horas para começar a tocar superficialmente nesses pontos, né? Eu acho que é interessante contextualizar um pouquinho o que a gente está fazendo, você já tocou um pouco no assunto, além de geração de energia renovável, né, com quase 7% da energia do Brasil, a gente também atua com o transporte de energia elétrica e transporte de gás, mas também na área de serviços,
né, buscando soluções para uma transição, para uma economia de baixo carbono, né? A ideia aqui é de sempre ajudar os nossos clientes a participar dessa transição energética. Você tocou, né, no último ponto, o quanto que essa crise pode ou não nos atrasar nesse desenvolvimento. Eu acho que é impossível, esse atraso não vai acontecer, porque é uma demanda dos consumidores. Os consumidores é que desejam cada vez mais ter mais eficiência no consumo de energia, cada vez mais consumir energia renovável, e não quer dizer apenas energia hidrelétrica, solar, eólica e tal, mas também a energia do gás, né? Eu faço uma conexão porque o gás para nós, o combustível da transição energética. É um combustível que vai nos ajudar a caminhar para redução de emissões, né? E temos oportunidades incríveis, né, aqui na hora de substituir um parque gerador a óleo, a carvão, por energia gerada por gás. Então, existe uma oportunidade, e é uma oportunidade espetacular para o Brasil, porque associado ao óleo do pré-sal tem muito gás associado, e como o ministro já elaborou sobre o programa de abertura, né, e regulamentação do gás, né, com a venda e a saída da Petrobras de diversos ativos, né, que eram todos verticalizados, isso vai gerar uma competição natural de agentes privados demandando investimentos nessa área com um ciclo virtuoso, vamos dizer assim, porque a gente tem a capacidade, além dos gasodutos existentes, a capacidade de construir novos gasodutos. O que a gente precisa fazer aqui é tratar de que a regulamentação seja feita de maneira a estimular que os gasodutos todos sejam interligados e que a gente não crie ilhas de infraestrutura que, no fundo, vão promover investimentos, mas não vão promover integração. A nossa tese é sempre de que quanto mais usuários, consumidores e produtores de gás possam estar conectados nessas malhas, melhor e mais barato vai ser, né, o custo quando você dividir por todos os agentes. Então, a gente precisa garantir que haja um condomínio, que todo mundo possa participar e que esses gasodutos, né, que essa expansão seja definida de uma maneira bastante harmônica e interessante, né? Eu acho que o Brasil tem uma capacidade enorme de usar o gás, né, para a produção de fertilizantes, para a siderurgia, para outros usos que hoje ainda não tem, porque o gás não chega a todos os cantos do país, mas é um plano que a gente vê com muito bons olhos, né? Eu digo que o processo, né, de abertura do mercado de gás que a gente vive hoje era o equivalente ao que a gente viveu na década de 90 do setor elétrico, né? Quando a gente volta a pensar que na década de 90, né, a grande maioria, né, das geradoras só vendiam energia para distribuidores de eletricidade. A gente tinha, me lembro, em 98, 4 ou 5 clientes. Hoje nós temos mais de 600 clientes, né? Quer dizer, a abertura do mercado do setor de energia elétrica foi fundamental para atrair competição, mais agentes e preços mais interessantes para os consumidores. Então, eu vejo a abertura do mercado de gás como uma oportunidade exatamente nessa linha, e a gente vai viver exatamente o que a gente viveu no setor elétrico, né? Agora, em outras perguntas que você me perguntou sobre inadimplência, né? Então, primeiro, eu queria fazer um ponto importante. O ministro tocou na medida provisória que deve ser, o decreto deve ser publicado semana que vem. Muito importante que as distribuidoras tenham acesso a esses recursos, né, que o governo está colocando à disposição. Aliás, quero fazer um parênteses de tantas coisas boas que aconteceram com muita eficiência, né, desde o papel do BNDES com a possibilidade de standstill para as dívidas, inclusive o BNDES trabalhando em home office, está aprovando projetos, liberando recursos para a expansão de projetos eólicos, a declaração de serviço essencial para não só para geração de energia, transmissão e tudo isso, mas também até para as obras, né? O ministro conseguiu incluir isso, foi espetacular, porque a gente estava na iminência de parar obras de expansão importantes na área de transmissão e na área de geração,
Então, tudo isso foi muito importante para que a gente pudesse ter a tranquilidade de continuar nosso plano de investimentos. Vocês provavelmente viram que a maioria das empresas reduziu um pouco o payout de dividendos, nada mais de uma atitude prudente para garantir que o nosso plano de investimentos continue em vigor. Nesse momento, a gente está, por exemplo, investindo em 2 linhas de transmissão no Pará, Tocantins e no Paraná, além de parques eólicos na Bahia, no Rio Grande do Norte. Então, nada disso vai ser prejudicado, justamente porque a gente conseguiu ser prudente antes da Assembleia 2 semanas atrás e diminuímos um pouco o pagamento de dividendos para garantir a continuidade dessas obras. Então, eu acho que essa liberação para o grande caixa do setor elétrico, que são as distribuidoras, vai ser importantíssimo, porque isso vai evitar que haja uma inadimplência em cascata entre distribuidores, para os geradores e transmissores, e daqui a pouco vira uma judicialização generalizada que ninguém mais controla. Então, a saída dada pelo governo através desse empréstimo para as distribuidoras é a melhor saída, é dar o remédio para realmente quem precisa, na ponta, no caixa, e a gente possa, então, garantir que o fluxo de pagamentos continue. Então, eu diria que hoje nossa inadimplência está muito baixa, está em torno de 2%. A gente tem uma quantidade enorme de clientes desejando fazer algum tipo de ajuste, às vezes no contrato, e, obviamente, nós, de boa fé, sempre sentamos para discutir o assunto e tentando trabalhar a melhor maneira de adequar a situação da crise, mas, obviamente, tentando estender os contratos, fazendo com que haja mais previsibilidade. O importante é que os contratos sejam honrados e sejam negociados entre as partes de boa-fé, mas sempre de forma voluntária, Quer dizer, que não haja uma quebra e que não haja alguma coisa imposta de uma parte à outra. Então, eu acho que as medidas estão no bom caminho. É importante que elas sejam feitas com a urgência necessária, sejam implementadas com a urgência necessária, e a gente não pode deixar de aproveitar o momento, porque o momento é de sobreoferta de energia, tem energia sobrando, e esse é o momento ideal para que a gente faça aprimoramentos na regulamentação. Quer dizer, que o PLS 232 seja, então, votado e aplicado, que as questões relativas ao GSF também possam ser completamente resolvidas, uma novela mexicana, o ministro já não aguenta mais esse assunto, essas três letrinhas, GSF, já devem realmente irritar o ministro, mas eu entendo que ele, com a capacidade de diálogo, a capacidade de trânsito no nosso Congresso, está evoluindo bastante nesse sentido. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e garantir que a transição energética vai continuar existindo e que a gente possa melhorar a nossa matriz e aproveitar o momento. A palavra de otimismo é que, com essa crise que a gente está vivendo, quando passar essas semanas de isolamento e tudo isso, nós vamos precisar voltar a gerar empregos, vamos precisar voltar a investir, e nada melhor do que isso, do que uma boa regulamentação e uma boa atratividade de capital para investimentos de infraestrutura. Obrigado, Maurício, pelas suas palavras. E agora, então, eu vou começar a conversar um pouquinho com o meu amigo Wilson. Wilson, mais uma crise. Espero que seja a última que a gente passe nesse setor elétrico. Mas eu queria te colocar duas questões, uma semelhante que eu coloquei para o Maurício, que é a questão das fontes renováveis. Como é que você vê isso aí crescendo ou demorando mais a crescer na matriz elétrica brasileira, em função aí de petróleo barato, em função de queda de demanda, enfim, de todos esses pontos que a gente tem vivenciado. Agora, outra pergunta que eu queria te colocar é que essa crise agora, ela é diferente daquela de 2014, que é onde você lá tinha um problema de demanda, de oferta, perdão, Você tinha uma oferta baixa, o PLD ficou bastante elevado, Naquela ocasião, o governo resolveu, inclusive, reduzir o teto do PLD. Essa crise atual, a gente está vivendo uma situação contrária.
você tem um PLD muito baixo no piso, né? E que está aí prejudicando, outra vez, quer dizer, vários agentes do setor, né? Tanto geradores, comercializadores, distribuidoras, e até se faz hoje colocações de por que não subir o piso do PLD? Né? Daqui a pouco a gente vai ter um PLD único, vai encontrar o piso com o teto. Né? Você desce um, sobe o outro, já arriscado chegar num PLD tabelado aí único. Mas, brincadeiras à parte, eu quero, com a tua experiência de setor elétrico, eu acho que essa volatilidade que a gente vê de PLD nos últimos anos no setor de energia elétrica, ela tem causado grande problema aí, em particular para os consumidores cativos, né? Então, como é que a gente resolve isso, Wilson? Você tem alguma ideia de como é que a gente poderia fazer para reduzir essa volatilidade do PLD? Boa tarde aí, Adriano. Pergunta fácil, hein? Mas eu queria saudar aqui o nosso ministro Bento Albuquerque, Timar, que eu estava vendo que ele está com a mão. Você vê que ele luta, a parte já está até luta explícita aqui. Mas eu saudá-lo aqui e ao Maurício também. Hoje é a segunda vez que eu estou com o Maurício, nós temos uma reunião de conselho de manhã do ANS. Mas dizer o seguinte, primeiro, até para colocar aos amigos do BTG, a importância desse momento. Hoje eu estou completando 50 dias aqui em casa e na verdade, nós conseguimos, acho que a primeira coisa importante de uma empresa desse porte, a Eletrobras tem 30% da geração brasileira, 45% da transmissão, era colocar uma empresa desse tamanho, estatal, operando, mantendo a excelência das suas operações, mas não sendo um agente de contaminação. Eu acho que aqui algumas coisas importantes. A companhia tem 12.600 empregados, hoje 8.000 deles estão em casa ou em férias ou em compensação de banco de horas, ou eles estão teletrabalhando. E a companhia, então, responde assim, muito adequadamente a essa demanda, não é um agente de contágio. Nós tivemos, na verdade, 52 pessoas que foram até esse momento aqui contaminadas pelo Covid, metade delas já recuperadas, uma parte delas aqui em processo de recuperação. Então, a companhia tem agido de forma correta, né? Mudou turnos de trabalho para evitar aumentou os turnos para reduzir o número de trocas, passou a utilizar sistemas preditivos para que os empregados acessem as suas instalações. Então, nós temos um softwarezinho por telefone, onde você faz a sua medição de temperatura, responde um conjunto de perguntas e fica habilitado para ir trabalhar. Fizemos aí procedimentos específicos para que as pessoas pudessem acessar nossas instalações. Geramos redundância para essas instalações. Então, um processo muito cuidadoso para que a gente pudesse manter a responsabilidade de quem tem 30% da geração e 45% da transmissão. Pois bem, para além disso, eu entendo que e aí a satisfação, a gente acompanha o trabalho do Ministério, uma empresa desse porte tem que faturar e tem que receber. E eu acho que desde o início, um entendimento claro do Ministério, no sentido de que a cadeia do setor elétrico tem que ser preservada. Eu costumo falar assim, o modelo do setor elétrico brasileiro é um modelo que é reconhecido como muito robusto, nacional e internacionalmente. Ele é capaz, então, de atrair recursos. O sucesso dos nossos leilões é uma demonstração disso. Isso era importante a gente conseguir preservar. E muito rapidamente nós temos aqui, o ministro nos dá essa boa notícia de que nós estamos aqui na iminência da assinatura desse decreto e, obviamente, eu tenho acompanhado, a gente se relaciona com os bancos, a gente sabe da disposição dos bancos de contribuir com esta conta, dado a robustez regulatória da medida provisória 950, que vai permitir, então, que o setor seja preservado. É bem verdade que até esse momento, e a gente sente a responsabilidade dos agentes do setor,
nós não temos uma inadimplência digna de nota. Sem dúvida nenhuma, não temos, porque todos estão, naturalmente, trabalhando e contribuindo para essa solução que endereça a solução do setor e a preservação do modelo do setor elétrico. Para além disso, é importante o que o próprio Maurício colocou, das questões ligadas ao investimento, né? E aqui eu queria só fazer uma condição de compartilhar a perspectiva futura. Quer dizer, eu entendo, eu estava numa live também com a Mônica de Bolle, e ela estava eu fiz essa pergunta a ela e ela concordou. A saída desse evento nosso extraordinário é pela infraestrutura. Tudo que nós acumulamos de déficit de infraestrutura nas 2 décadas passadas, né, nós temos investido em torno de 2,5% do PIB, quando todos os países em desenvolvimento investem de 4% a 6% do PIB. Então, o que nós não fizemos é o que nós vamos poder fazer agora. E a infraestrutura é muito importante. Por isso, a preservação de modelos setoriais como o nosso, que inspiram outros, nós precisamos evoluir no marco do saneamento e outros marcos, a própria modernização do setor elétrico, como foi colocada pelo próprio ministro. Esses marcos regulatórios são um instrumento fundamental para que a gente tenha a capacidade de atrair de fato investimentos para, eu diria assim, construção e modernização de cada um dos elos da infraestrutura. Todos nós vamos se beneficiar disso, mas especialmente nós vamos criar emprego e renda para que a gente possa sair e bem dessa nossa crise. Esse é um ponto importante. E, nesse sentido, o conforto do que o ministro colocou. Quer dizer, eu acho que a agenda de privatizações, de capitalizações, ela fica ainda mais importante, porque nós vamos ter que atrair muito recurso para essa construção e modernização. Nós, da própria Eletrobras, só para dar um exemplo, nós deveríamos estar investindo 15 bilhões por ano. Esse ano, que nós aumentamos um pouquinho a nossa investição, estamos em 5 bilhões. E estamos mantendo o nosso investimento do ano exatamente por conta das medidas que preservam assim, a nossa mobilidade para viabilizar esses investimentos no ano. Então, esse é um ponto importante. Você falou das fontes renováveis. Eu não tenho dúvida. A agenda do mundo é renovável, né? Em particular após esse evento. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o caminho a ser seguido é esse mesmo, né? Agora, evidentemente, nós temos um sistema, como você bem sabe, hidrotérmico. Só que o nosso térmico que nós temos hoje é um térmico de má qualidade. Uma parte dele já antigo, da época que você falou do nosso racionamento, e eu acredito que o ministro acabou de colocar também, e é importante isso. Nós vamos ter um gás talvez mais barato? Ótimo. Então, nós vamos ter condição de melhorar a qualidade da nossa matriz energética com preço mais adequado. Eu acredito que isso também, nós não vamos mudar isso. Nós já temos uma das matrizes elétricas, das 3 mais limpas do mundo. Ela vai ficar ainda mais limpa com o advento dessa substituição de termoelétricas, mas nós estamos aqui comprometidos com a expansão, por exemplo, da nuclear. Nós somos um dos países que mais cresce em eólica. Ontem mesmo nós inauguramos um pequeno parque solar numa das nossas controladas. São soluções que vieram para ficar e acho que isso aqui vai de alguma maneira, caracterizando um diferencial brasileiro nessa agenda de sustentabilidade mundial. Bom, com relação ao tema do PLD, fechando sua última pergunta, é evidente que numa hora como essa, eu não sei se você se recorda, mas quando nós mudamos o PLD em 2014, existe um protocolo de atualização da chamada usina relevante do setor que determinava o preço. A usina relevante que determinava o preço à época era uma usina, inclusive, da própria Eletrobras, que não funcionava mais. Então, veja, existe um procedimento que vem sendo seguido de forma muito correta desde então, e eu não tenho dúvida que a própria mudança do perfil de câmbio vai fazer com que, no momento que houver a revisão desse parâmetro, que costuma ser no final do ano pela ANEEL, o piso vai elevar um pouquinho. Mas eu diria assim, acho que é menos importante esta revisão, dado que a gente concorda que temos um bom procedimento,
Agora, nós temos que administrar essa volatilidade que você falou. E a administração da volatilidade não tem jeito, é com planejamento. Eu não quero crer que nós estejamos falando da volatilidade hoje num evento extraordinário como o que a gente teve. Não fosse ele, certamente você não estava vendo esse negócio sair do teto e ir para o piso. Agora, veja só, se nós acumulamos, e o Maurício estava comigo hoje de manhã na reunião do ONS, nós acumulamos ao longo de muito tempo um problema que era operar as nossas hidrelétricas no limite da capacidade do seu reservatório no ponto mínimo. Nós estamos chegando aqui, graças, em alguma medida, a essa crise, porque por causa da contenção de demanda, com o sistema chegando agora em abril, com 60% de armazenamento. Fazia mais ou menos 15 anos que a gente não chegava, por exemplo, Sobradinho, como estava ontem, com 95% de água. Sobradinho chegou a ficar com 3% de água há 3 anos atrás. Então, veja, eu acho que agora nós vamos ter condição de gerir mais operar e gerir mais adequadamente esse potencial que nós temos de energia renovável, em particular a hidrelétrica, e eu não tenho dúvida que com a modernização do setor, nós vamos ter também, e eu queria fazer uma referência aqui importante à EPE, que eu acho que é outra área de excelência que nós acabamos desenvolvendo em termos de órgãos do setor elétrico. Então, nós temos esse privilégio. Boa política regulatória, temos aqui uma agência nacional que é considerada referência, um operador nacional de excelência mundial, e temos aqui uma empresa de planejamento que agora, inclusive, vai se sacar fazendo um planejamento até de mais longo prazo. Eu acho que o que elimina a volatilidade é previsibilidade. Esse é o compromisso do Ministério, e eu acho que o nosso processo de planejamento vai permitir ser assim. Obrigado. Bem objetivos, né? E a gente está chegando um pouco aí, acho que o nosso tempo de 1 hora de live, né? Eu acho que ficou aqui como mensagem o otimismo, né? Com o Maurício colocando os investimentos que uma empresa privada do tamanho da Engie pretende continuar fazendo no Brasil, gerando os empregos que a gente tanto necessita. Acho que ficou também a mensagem aqui do Wilson, que colocou muito bem que a gente tem uma dívida com o Brasil na infraestrutura, né? E só a infraestrutura vai ser capaz de gerar o emprego que a gente precisa, né? E eu acho que o mundo inteiro já percebeu isso, né? Que a infraestrutura... Outro dia eu estava até lendo um paper, né, Wilson, que a China reduziu o custo e aumentou a produtividade investindo em infraestrutura, né? Os Estados Unidos deixou o eixo econômico tocar para a Ásia porque ele há muito tempo não investe em infraestrutura, a infraestrutura está velha, né? Então o cara coloca... Você conhece alguma ponte chamada Jimmy Carter, né? Ninguém conhece, porque não teve obra nenhuma de infraestrutura, né? Desde então, né? E aí, por fim, o ministro, eu acho que o senhor colocou uma questão também muito relevante, que é a oportunidade que o Brasil tem hoje, uma boa relação entre o executivo e o legislativo, de passar as reformas, né? Eu acho que mais do que nunca a gente precisa de um congresso reformista, porque as reformas é que vão trazer a recuperação econômica mais rápida, são as reformas setoriais e também mais macroeconômicas que vão fazer com que o Brasil volte a um crescimento, né, de uma maneira para cobrir todo esse efeito que está dizimando a economia, né, e está levando tanta tristeza aí a todos nós brasileiros. Antes de encerrar, eu queria então passar a palavra ao senhor, ministro, para o senhor colocar o seu esclarecimento final. E só tinha uma pergunta que chegou aqui, que o pessoal está preocupado realmente com esse negócio da inadimplência, né? E falando aí o pessoal que no gás, na distribuidora de gás, a inadimplência está chegando aí a 40%, né? Então, realmente é uma questão de curto prazo que é muito importante, como o senhor já colocou, de ser combatido. Não só combatido, mas nós já está em curso. Nós estamos trabalhando nisso, né? Já tivemos reuniões, inclusive, nesse sentido, da mesma forma que nós estamos trabalhando para dar liquidez ao setor elétrico, no caso particular das distribuidoras, estamos, da mesma forma, conduzindo esse processo para o setor de gás, né? Então, uma das mensagens que eu gostaria de dizer no final da minha fala agora, mas eu vou começar dizendo para ela, é o seguinte: ninguém vai ficar para trás.
E essa foi uma orientação do presidente Bolsonaro dentro do Conselho de Governo para os ministros. Nós não podemos deixar ninguém para trás. E aqui no Ministério de Minas e Energia, esse tem sido o foco. E se ficar alguém para trás, não vai ser por desconhecimento, porque nós temos mantido um diálogo com todos, permanente, todos têm acesso. E nós estamos trabalhando de forma incansável para atender todas as demandas. Então, essa é a primeira mensagem que eu gostaria de dizer, que ninguém vai ficar para trás. Então, nós estamos monitorando isso, 40% do gás, estamos trabalhando, como eu falei, com a Petrobras, ou seja, tem algumas medidas que podem ser tomadas a curto prazo e tem outras que têm que ser um pouco mais elaboradas para que a gente não incorra em erros do passado. Lições nós temos, né? Pela minha idade, eu não vivi tantas crises quanto você, Adriano, nem o Wilson. Se me permite a brincadeira. Mas, pelo menos, eu tive acesso às lições aprendidas dessas crises que nós passamos, né? E estamos muito atentos a isso, né? Um outro ponto que eu tinha anotado aqui para colocar é a questão do planejamento. O planejamento é essencial. E eu não conhecia, vim a conhecer a empresa de pesquisa energética. Inclusive, eu sou o presidente do conselho de administração dessa empresa. E eu fiz questão de ser presidente do conselho de administração dessa empresa, até porque nós estávamos revisando o plano decenal de energia, que apresentamos agora em fevereiro, e já estamos revisitando esse plano, evidentemente, por conta da crise, para que a gente possa, e essa é a nossa intenção, de apresentar um novo plano no início do segundo semestre, para dar justamente a previsibilidade que nós construímos, a segurança jurídica e regulatória para aqueles que têm um papel importante de realizar e planejar os leilões do futuro, com essa diversidade de fontes, que é uma das características maravilhosas do nosso país. Como você mesmo disse, nós temos uma das matrizes mais limpas do mundo. Eu acho que um país da dimensão do nosso e com a população que tem, eu acho que é a mais limpa do mundo e vai ser melhor ainda no futuro. Nós já tínhamos um ambiente de negócios bom e eu acho que a tendência é ele melhorar. Nós temos a garantia de recebíveis, nós temos respeito aos contratos, e estamos praticando isso agora, demonstrando que isso é verdade, não é só na bonança, não, é também em momento de crise, e isso nós estamos fazendo. E o que me leva a ficar mais otimista ainda é porque eu, como brasileiro, e numa posição privilegiada de ministro, eu estou muito orgulhoso com o nosso setor energético. Uma das primeiras coisas que foram colocadas como desafio para nós, até pela imprevisibilidade da crise, é a garantia do abastecimento. Nós estamos falando de um país continental e com mais de 210 milhões de habitantes. Não falta nada. O Wilson colocou aqui como a Eletrobras trabalha. O agente dominante Petrobras, na questão do GLP, por exemplo, e de forma coordenada, inclusive com os agentes privados, o abastecimento está normalizado de GLP, dos combustíveis da mesma forma, e estamos garantindo também que os setores mantenham a saúde necessária para a retomada, que ainda não sabemos bem quando e como ela vai ocorrer. Então, eu tô muito otimista, porque quem tem setores como esse, que no momento, base da infraestrutura, no momento de isolamento social, lockdown, e todos os problemas que a gente vê no dia a dia, em cada ponto do país, e vê que as coisas estão funcionando, os serviços básicos estão garantidos, eu acho que isso é motivo de otimismo para todos nós. Então, eu deixo essa minha mensagem final.
de bastante otimismo, né? Eu acho que nós vamos sair melhor do que entramos nesse período. Muito obrigado aí a vocês, foi um prazer, uma honra muito grande. Agradeço de novo ao BTG Pactual e a todos que estão nos assistindo. Uma boa tarde e estejam certos que nós vamos passar por essa tempestade e vamos voltar a uma fase promissora e um desenvolvimento sustentável do nosso país. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a presença dos meus 3 amigos, né, o ministro Bento Albuquerque, o Wilson Ferreira Júnior, o Maurício Ber, né? E eu acho que, para encerrar aqui o nosso live, a principal mensagem é que somos os 4 otimistas, né? E isso que é muito importante, ter essa conclusão dos 4 otimistas, são 4 pessoas que acreditam no Brasil, são 4 pessoas aqui com a nossa experiência de mercado, que sabemos que vamos sair para melhor, né? De uma situação dessa gravidade para uma situação muito melhor, e realmente, como o ministro disse, na área de energia a gente tem instituições muito sólidas, muito competentes, que são as agências reguladoras, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional do Petróleo, a EPE, que dão esse também, que ajudam a gente a ser mais otimista ainda. E além de ter hoje o privilégio de ter um ministro com a capacidade, com a seriedade do ministro Bento Albuquerque. Ainda bem que nessa crise temos uma figura como o senhor de ministro. Enfim, vamos ser otimistas, vamos sair dessa, porque, como diz o Lulu Santos, tudo passa, tudo sempre passará. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Prazer. Um abraço a todos, uma boa tarde. Obrigado. Um abraço, boa tarde.